É um prazer recebê-los aqui conosco nesta noite. A partir de setembro e também no mês de outubro, a Biblioteca Mário de Andrade produzirá o ciclo de palestras sobre as obras literárias do vestibular da FUVEST. Esse ciclo ele visa não só complementar a formação daqueles alunos que buscam prestar o vestibular, mas também fomentar, incentivar, não é, a leitura e o conhecimento no sentido de ter acesso a esses clássicos que a FUVEST coloca, mas que também são referências, não é, na literatura brasileira. Por isso mesmo é que nós, então, convidamos professores especialistas na área de literatura brasileira, professores de grandes universidades do país. Cada um trará, de semana em semana, todas as sextas-feiras, às 19 horas, entre setembro e outubro, cada palestra tratará sobre um dos 10 livros da FUVEST. Tá? Hoje nós temos aqui o professor... Esqueci seu nome, professor. Marcos Roberto, né? Está aqui a colinha e eu não consegui lembrar. É Marcos Roberto, certo? Por favor, eu acho melhor ele se apresentar. Mas, enfim, estejam convidados também para as próximas palestras que acontecerão e também convidados a participar de toda a programação que acontece na biblioteca. Nós temos programação de domingo a domingo, todos os dias. É só entrar na nossa página do Facebook ou no nosso site, tá bom? Professor, muito obrigado. Agradeço. Bom, deixa eu me nomear. Eu sou o professor Marcos Flamínio Pérez, eu dou aula de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, já há 5 anos. Embora toda a minha formação tenha sido em letras, sim, mas em teoria da literatura, literatura comparada. Então, habitualmente, eu transito muito entre as literaturas, não só a brasileira, porque é muito difícil nós lidarmos com qualquer literatura que seja no mundo, né, se a gente não pega as influências, o que esses autores, como o Alencar, por exemplo, leram ou deixaram de ler, né? Quer dizer, tem elementos que entram na prosa dos autores, como o Alencar, que não tem a ver propriamente com literatura brasileira, se a gente dá uma olhadinha assim, de bate-pronto, né? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, pela situação de estar falando a vocês, que são alunos, enfim, em vias de entrar na universidade. Eu tenho um filho que está em vias de entrar na universidade, quer dizer, espero que ele entre na universidade. Quer dizer. Vou dar o exemplo de vocês, né? Mas, sobretudo, por estar aqui na Mário de Andrade, que, pessoalmente, me diz muita coisa, né? Talvez boa parte do meu mestrado eu tenha redigido e pesquisado aqui, nos acervos da Mário de Andrade, igualmente o doutorado, né? Eu tenho um aspecto afetivo de muita importância para mim, né? Agora, vocês devem estar se perguntando por que ler José de Alencar e, sobretudo, por que ler Iracema, né? Quando na apresentação citou o nome clássico, eu já me arrepiei, né? Quer dizer, já bastasse ter a palavra vestibular associada, também já me arrepia. Porque significa que é um romance ou uma obra que entrou numa espécie de um cânon, né? Está engessado, está paralisado, quer dizer, algo para ser utilizado apenas para fins de vestibular, né? Para fins de provas, né? Claro, tem esse aspecto que a gente tem que ressaltar, né? Mas um romance como Iracema é muito mais que isso, né? É muito mais do que isso ainda hoje e foi muito mais do que isso quando ele foi lançado, em 1865, né? 1865, a gente está falando de um século e meio atrás, quer dizer, o que uma velharia dessa pode nos dizer, né? Aos contemporâneos de Iracema disse muita coisa, né? Tanto que foi um livro que, digamos, colonizou, né, o imaginário das pessoas da época, né? Há vários estudos que apontam como, no final do XIX e no começo do século XX, o nome Iracema era um nome relativamente comum, né, atribuído às pessoas que nasciam, né? Às mulheres, obviamente, né? Ou seja, havia uma potência imagética, ou seja, estava na cabeça das pessoas essa personagem, né, de tamanha força que é Iracema, né? Igualmente, do ponto de vista, não do leitor comum, mas da crítica, né, Iracema também foi um livro privilegiado, porque de todos o que o Alencar escreveu, né, e são muitos, né, certamente Iracema foi o que teve a maior acolhida crítica, né? Claro, a época em que foi publicado, em 65,
Iracema já era o Alencar já era um escritor já talvez o mais importante em vida no Brasil, né? Ou seja, ele necessariamente ecoaria qualquer obra que ele publicasse, e foi o caso de Iracema. O grande problema é que a maior parte das críticas foram negativas, né? Havia uma questão em torno da qual todos os críticos da época se pegavam muito, que era a questão de como o Alencar vai lidar com a língua portuguesa, né? Alencar, segundo esses críticos, teria tomado muitas liberdades com a língua, né? A forma de ele escrever seria muito arrevezada, né? Uma sintaxe esquisita, usava uns vocábulos estranhos, a começar da linguagem vinda do Tupi-Guarani, né? Como a gente pode entender esse tipo de crítica que se fazia ao Alencar na época, né? Bom, se nós estamos em 1865, a gente está aí há coisa de 4 décadas como país livre, independente, autônomo. Então a vinculação ainda cultural, né, querendo ou não, com a metrópole, que era Portugal, ainda era muito grande, né? E boa parte dos críticos que criticaram Alencar por essa razão, eles eram muito ligados à questão do purismo da língua, ou como a língua portuguesa era falada em Portugal, né? Então a natureza dessa crítica foi uma natureza muito além do oceano, ou seja, veio de uma influência muito forte, ainda de ligação muito forte com a metrópole, né? E Alencar, ao longo de toda a vida, ele sempre se bateu demais por uma língua portuguesa que não fosse a língua portuguesa de Portugal, né? Esse foi um aspecto de afirmação muito grande da sua literatura, né? A gente vai passar aqui por esse aspecto um pouco mais adiante. Enfim, de que trata Iracema, né? Para quem já leu, ou está lendo, ou vai ler, é um romance pequenininho, embora com 33 capítulos, são capítulos minúsculos, né? De que trata, afinal? Se nós fôssemos fazer um pequeno resumo, trata-se, num plano maior, né, de uma luta, um embate que acaba se dando entre 2 tribos opostas, né, os Tabajaras, que moram, né, na serra, no alto, né, e os Pitiguaras, que moram embaixo, à beira-mar, né. Os Pitiguaras, aliados dos portugueses, né, enquanto os Tabajaras, muito mais simpáticos aos franceses, que tentavam invadir o litoral, né, do Brasil à época, né. Ao mesmo tempo, num plano menor, micro, tem uma relação amorosa entre a nossa grande heroína, Iracema, e o guerreiro português, o Martim, né. Ao mesmo tempo, é uma história contada cheia de vocábulos que vêm do Tupi, né, o que causou um grande estranhamento à época. Ou seja, é muito pouco para uma obra se tornar, como disse há pouco, clássica, né? Se a gente se detiver apenas nesse pequeno enredo, nesse pequeno resuminho, né? Então, afinal de contas, por que Iracema se tornou um clássico? E o que é Iracema, afinal de contas? É uma história de amor entre Iracema e Martim? É uma história de luta, de guerra entre tribos opostas, né, que se odiavam encarniçadamente, Pitiguaras e Tabajaras, né? É um romance histórico, porque se passa, afinal de contas, no período do Brasil colônia, com guerreiro português, invasões francesas, ou seja, há referências históricas que pululam, né, por todo o romance, né? É um romance indianista, né? Afinal de contas, a personagem principal leva o nome Tupi, né? Seu irmão é o Caubi, o guerreiro da tribo Tabajara que se opõe a ela, o Irapuã, né? Há vários elementos da linguagem tupi que são veiculados continuamente, quer dizer, é um romance indígena, afinal, né? Ou seja, são muitas coisas esse romance, né? Ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Se a gente defini-lo como histórico, como romance de pesquisa de linguagem, como romance indianista, a gente está acertando em todas elas. Se a gente isolá-los, a gente está errando, porque ele é tudo ao mesmo tempo, né? E talvez essa definição explique por que é um romance clássico, por que ele é tão importante para a nossa literatura até hoje, né? Muito bem. Um primeiro aspecto, né, que salta
à vista de quem vai ler Iracema, assim, de imediato, na primeira página, vocês devem xingar todo mundo, que é a questão da linguagem, né? Não só os vocábulos de origem tupi, né, mas também alguns efeitos que a gente encontra na leitura que são estranhos para quem lê um romance em geral, né? Por exemplo, uma frase como essa aqui, né? Eu vou citar vários trechos do romance, alguns eu vou pontuar o parágrafo não, o capítulo, para que vocês possam encontrar em casa ou atentar para um aspecto, né? Uma frase como essa aqui: Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras. Tem um efeito aqui sonoro, de repetição, de musicalidade, né? É um efeito que a gente chama habitualmente, quando estuda estilo, né, de uma obra, de aliteração, quer dizer, o fonema T se repete o tempo inteiro. Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras, né? Chama aliteração. Se vocês pegarem o primeiro verso da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, minha terra tem. Essa repetição de um mesmo fonema, né? Como acentuando o mesmo som, a mesma sonoridade, né? É uma característica que não é tanto da prosa. Quando eu digo prosa, é o conto, o romance, né? É uma característica antes da poesia, né? Esse efeito de repetição, né? De musicalidade, de explorar o som das palavras, como aqui é o caso, né? Isso deixou a crítica um pouco sem pé, né? Tanto que uma das características que foram atribuídas, né, para tentar definir esse romance é que se tratava então de prosa, ok, um romance, mas uma prosa poética, né? Porque ele lança a mão de características que um romancista em geral não se preocuparia em utilizar, né? O romancista, quando vai escrever uma história, vai contar a história qualquer que seja, quaisquer que sejam os eventos, ele está preocupado em contar, descrever um personagem X, que por sua vez se encontra com o personagem Y, que chega até a cidade J. Ele não está preocupado como a linguagem, os efeitos internos da linguagem, né? De rima, de musicalidade, de sonoridade, né? Então, esse foi um aspecto que é muito particular no Iracema. Trata-se de uma prosa poética, né? Do ponto de vista do estilo, é um romance que está transitando entre um romance tradicional e, ao mesmo tempo, poesia, né? Ele se sustenta entre esses dois pés, né? Isso é uma coisa única em Alencar, e mesmo no conjunto da literatura brasileira do século XIX, é uma coisa muito rara, né, da gente encontrar. O romance que se apresenta como poesia, usando recursos infindos da poesia, né? O que já o torna muito particular, quer dizer, é um gênero diferente, uma maneira diferente de escrever, né? E essa é a questão que sempre se pergunta, nós nos perguntamos, é poesia ou é prosa, né? Mesmo um romance famoso do Alencar como o Guarani, vocês talvez já tenham lido para outros vestibulares, não tem nada a ver, né? Um monte de historinha umas historinhas que vão acontecendo, o peri, o herói que pega a onça na unha, né? Super-herói ali, quer dizer, não tem preocupação nenhuma com a linguagem, até um certo desleixo. A linguagem do Guarani, o outro romance do Alencar, é bem relapsa até desse ponto de vista. Iracema não. Iracema tem um grau de uma sofisticação linguística que a gente não encontra em nenhuma outra parte no século XIX da nossa literatura, né? Só vai encontrar na poesia, nos poetas, né? Mas não na prosa, não no romance, né? Bom, tem uma outra questão que acho que um dos pontos de partida para tentar entender Alencar como um todo e Iracema em particular. Gente, estou indo muito rápido? Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês, por acaso a coisa estiver se desenvolvendo com muita rapidez, podem interromper. O que é indianismo, né? Quando vocês que estão terminando o colégio ou que já estão em cursinho, ou que não estão, né? Em algum momento vocês devem ter se debatido com essa questão que é indianismo, e ela foi resolvida em 2, 3 linhas, né, nas apostilas. É uma referência, um elogio da figura do índio, uma valorização da figura, das expressões da língua tupi, né?
Tudo isso é verdade, né? Isso está aqui, né? Está no Guarani, do Alencar. Mas o indianismo não é só isso. Na verdade, o indianismo é um fenômeno cultural, linguístico, histórico, extremamente complexo. Eu gostaria de tratar dele aqui um pouquinho, para que a gente pudesse ter uma ideia da importância de Iracema, né? Ora, para a gente entender o indianismo, a gente precisa primeiro sair do Brasil, do século XIX. Vocês devem estar pensando, pô, o romance já tem 150 anos, vamos sair daqui e voltar para trás, né? A gente vai para o final do século XVIII, na Europa, sobretudo na Alemanha, né? Porque aí foi naquele momento que estava se configurando o terreno para que pudesse brotar essa ideia de indianismo, né? A gente pensa em indianismo só índio, né? Alguma coisa que diga respeito só a nós, a índios. Não, mas é um conceito anterior. Por quê? No final do século XVIII, a França, a literatura francesa, a língua francesa exercia uma hegemonia enorme sobre as culturas, os povos letrados de toda a Europa. A gente diz, em geral, era uma espécie de língua franca, uma língua em que toda a elite europeia falava, porque era a língua da alta cultura, da alta literatura, né? A cultura que você deveria seguir para se ser uma pessoa intelectualmente bem formada, superior, né? E a cultura e a literatura francesa tinham valores muito sólidos sobre o que é certo em literatura e o que é errado em literatura, né? No final do século XVIII, na meados do século XVIII, havia uma definição muito clara do que era boa literatura. Era a literatura que tratava de mitos greco-romanos, né, que seguia leis muito nítidas e muito claras sobre como se deveria escrever um poema, sobre como se deveria escrever uma obra em prosa, sobre que tipo de palavra poderia entrar numa obra literária e outras que não poderiam, ou seja, palavras vulgares de baixo calão, hipótese alguma, palavras de dialetos, que são corrupção da linguagem falada pelo povo, né, também não podia entrar em hipótese alguma, né? Nada que fosse Deus ou simbologia, que não fosse da Grécia Antiga, da Roma Antiga, nada poderia entrar na literatura. Você queria falar? Completamente. A gente chamaria neoclássica, né, por uma questão histórica, porque a clássica, em termos gerais, refere à Grécia e Roma Antiga. Muito bem. Ora, isso criava um grande problema para as demais nações, claro, né? Todas tinham que seguir o receituário francês, da cultura, da língua e da literatura franceses. No final do século XVIII, começou a haver uma reação a essa hegemonia, esse modo de ver tão fechado da literatura e da cultura que vinha da França. Isso surgiu, sobretudo, no século XIX, no final do século XVIII, na Alemanha, né? E alguns países da Escandinávia, né? Suécia, Dinamarca. O que eles falaram? Ora, vamos nos afirmar enquanto cultura, vamos nos afirmar enquanto nação. Então vamos valorizar aquilo que é nosso, né? O que um alemão, né, pensava que era nosso quando ele dizia isso, lá no final do século XVIII, né? Ele olhava para o seu passado, ele não via nada de greco-latino, ele via um tipo de arquitetura que era muito desprezada, que eram as catedrais medievais. Então ele olhava aquele monte de catedral medieval e falava, isso que me define, né? Ele olhava para os tantos dialetos em que o alemão, a língua alemã era subdividida e falava, é isso que me define enquanto nação alemã, né? Ele olhava para as sagas medievais escritas na Idade Média medieval da Alemanha, né? Por exemplo, a saga das Valquírias. Vocês sabem o que é isso? Eram aquelas deusas, né, guerreiras, que, por exemplo, estão na ópera do Wagner, O Anel dos Nibelungos. Isso que me define, né? Então, os intelectuais, escritores alemães começaram a valorizar a sua própria tradição em oposição ao que se fazia na França, né? Ou seja, passaram a valorizar aquilo que é genuinamente deles e não de outros, né? Junto com essa valorização da ideia de língua, de cultura, de tradição, passou a se valorizar o quê? A ideia de nação.
expressando, olhando para as catedrais medievais, olhando para essas linguagens, dialetos alemães, que eu me entendo como alemão, como nação alemã. Né? E essa ideia foi se esparramando por toda a Europa. Né? Todos os países foram absorvendo essa ideia de valorizar aquilo que é seu, aquilo que é genuinamente de uma dada nação. Né? Ora, a coisa engraçada de tudo isso é que a França continuava sendo um país hegemônico, de muita importância. Só foi quando uma escritora francesa viajou até a Alemanha, ela escreveu toda a historinha disso aí, falou, olha, está surgindo uma coisa nova lá na Alemanha, que eles estão chamando lá de romantismo. É um troço muito esquisito, eles gostam de igreja medieval, uns palavrão no meio da língua, mas enfim, é o que está pegando lá, né? E ela escreveu um grande livro na época, em 1802, essa escritora, que chamava Da Alemanha. Era um livro escrito em francês. Porque era em francês, todo mundo foi ler, inclusive no Brasil. Então vejam o engraçado da história. Né? A valorização da particularidade da Alemanha, por exemplo, só se tornou conhecida quando foi explicada em língua francesa, porque a língua francesa é a língua que todo mundo falava. E todo mundo, a elite falava, né? Todos os escritores dominavam. Era o inglês da época, né? É difícil imaginar que o francês tenha tido essa penetração, mas teve, né? Ora, o Alencar, o Gonçalves Dias, o Machado, alguns anos depois, todo mundo lia o que se publicava na França. Todo mundo lia em francês. Muitos falavam em francês, né? Dada essa importância que a língua francesa teve. E todos eles passaram a absorver essa nova ideia de literatura, que é uma literatura que valoriza aquilo que é de uma dada região, de uma dada nação. Né? Então, se um alemão olhava para si e via o que é meu, igreja medieval, essa linguagem corrupta, né, cheia de palavrão e palavras de calão popular, o meu herói não é o herói de Homero, da Odisseia, da Ilíada, meu herói é o cavaleiro medieval, das baladas medievais. Né? Ele passou a valorizar o que é dele. Ora, alguém como Alencar, quer dizer, genuinamente romântico, ele olhava para o Brasil e falava, bom, o que é meu? Né? Se a ideia é valorizar aquilo que é da minha terra, da minha nação, o que é meu? Né? O que vocês acham que era dele? Três coisas. O que é genuinamente brasileiro? Né? Natureza tropical, o índio e a linguagem. Né? Essa linguagem que veio, né, marcada, carregada de vocábulos do tupi, né, que vocês vêm a perder de vista aqui em Iracema. Né? A começar pelo nome, né, do romance. Né? Então, essa necessidade, então, de valorizar o nosso, né, quer dizer, o particular, né, resultou no que a gente chama de indianismo. Então, o indianismo é um elemento de valorização do Brasil, né? De particularização do Brasil, natureza tropical, né? O índio, né? Uma linguagem marcada por elementos do tupi, que só tem aqui no Brasil, né? Mas é também um elemento não só de particularização da nossa literatura, mas de universalização. Porque essa ideia de valorizar aquilo que é de uma dada região veio da Europa. Né? Tá claro isso para vocês, gente? Então, a gente chama, em crítica literária, um movimento dialético, né? Porque as duas coisas ao mesmo tempo. É particular, porque não tem na Alemanha, não tem na França, não tem na Suécia, Tupi-Guarani, não tem índio, não tem cachoeiras como as nossas, ou seja, é nosso, a gente está valorizando o que é nosso. Mas essa ideia de valorizar o que cada um tem surgiu lá na Alemanha, dando início ao romantismo. Então, o romantismo é, ao mesmo tempo, e o indianismo, a faceta mais visível do romantismo, é, ao mesmo tempo, uma particularização e uma universalização. Né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente tende
a ver indianismo como uma coisa genuinamente nacional, que não tem vínculo nenhum com o resto, né, da cultura ocidental, e tem muito. Né? Autores que vocês, talvez, se tiverem tempo um dia, leiam, como Chateaubriand, Marmontel, eram autores europeus que faziam romances indianistas em língua europeia, em francês, em alemão, e seja lá onde for. Ou seja, lá também essa ideia de valorizar o particular. Né? A gente não só tende a ver o indianismo como algo muito genuinamente brasileiro, como mais do que isso, como algo, hoje em dia, muito negativo. Né? Basta a gente lembrar no Cacete Planeta das organizações Tabajara, né? Que é uma coisa, a coisa mal feita, a coisa que tende a enganar, que não tem nenhum tipo de preocupação com a qualidade. Né? Quer dizer, hoje, a ideia do índio, do indianismo, né, é uma coisa com um traço negativo enorme. Né? Mas nem sempre foi assim. Né? E é importante, então, entendermos que o indianismo é um movimento de mão dupla, que é genuinamente nosso e também universal, e é ao mesmo tempo universal, é europeu. Né? Onde a gente vê isso em Iracema? Em todo momento. Né? Iracema, se vocês lerem ali com atenção, vocês vão ver como o tempo todo ela é descrita como se fosse um ser humano que nasce da natureza, ou que está em profunda sintonia, em profunda simbiose com a natureza. É como se ela fosse a natureza. Né? O tempo inteiro é isso. Né? Por exemplo, no capítulo 2, né, Iracema tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Quer dizer, ela traz em si a água do mar, né? As águas tristes, profundas. Quer dizer, ela é a natureza. Ele é um ser que brota da natureza. Né? Ele é um ser em comum, em comunhão com a natureza. Né? Muito bem. Um outro aspecto que eu falei no começo da nossa conversa Iracema seria também um romance histórico, não? Será que seria? Né? A gente viu até agora como o romantismo e a ideia de valorização do particular surgiu lá na Europa, né? E chegou até aqui através do nosso indianismo. Né? De certo modo, tanto os europeus, os alemães, os escandinavos, os escoceses e nós, a gente criou, né, a gente estava no meio de um processo de que um historiador como Eric Hobsbawm, né, chamaria de invenção da tradição. De repente, o índio, para nós, ficou importante, porque a gente precisava inventar um passado, algo que fosse nosso. De repente, a natureza tropical, que estava aqui no Brasil desde 1500, ali, né, a cachoeira, o riozão, o pernilongo, o jacaré, de repente, isso passou a ter importância. Né? A língua tupi, né, que existia desde a descoberta, os índios que foram dizimados, né, existiam o tempo inteiro, mas de repente, olha, precisamos valorizar isso. Quer dizer, é isso que vai nos definir. Né? É isso que vai nos definir como brasileiros e não como, por exemplo, portugueses. A gente não vai falar em nossos romances, por exemplo, de uma quinta, como se fala em Portugal. A gente vai falar aqui de uma outra coisa. Né? A gente vai usar um outro imaginário, uma outra linguagem. A gente vai, esse termo é muito bom, inventar uma tradição nossa. Né? Assim como os alemães inventaram lá para eles, os escandinavos inventaram para eles. Né? Por exemplo, quando vocês vão ao cinema e veem esses super-heróis chamados, por exemplo, Thor. Já viram Thor, não? Aquele que tem um martelo, tal, pesada a beça. Isso aí foi revalorizado na tradição escandinava a partir do romantismo. Quer dizer, já existia, uma lenda de origem medieval, mas que passou a ter importância a partir do romantismo. Por quê? Porque era algo genuinamente escandinavo para aquelas nações. Né? Isso é um dado que a gente vai falar, podemos falar depois, no final da aula, como o cinema de massa, a história em quadrinhos reaproveita esses mitos que foram criados lá atrás, né, durante o romantismo, né, mitos nacionais, né, da criação de uma nação. Gente, tudo bem até aqui? Mesmo? Pode falar.
Aula de pós-graduação, tá muito chato. Pode falar. Tá mais chato que o Alencar, né? Não? Tá bem? Bom, vamos ler um trechinho aqui do Alencar, alguns pequenos trechos para ilustrar o que eu estou falando, que é a relação nesse romance entre a lenda, o mito, né, e a história. Né? Bom, Iracema é um romance cujo subtítulo é Uma Lenda do Ceará. Né? Ou seja, ele já se coloca, já apresenta para nós, né, que a gente está diante de algo que diz respeito ao mito, que diz respeito a uma coisa muito remota, que talvez não tenha existido. É uma lenda. Né? A lenda circula nessa esfera de saber. Né? É algo que é uma história da carochinha. Né? Por exemplo, se a gente inicia o capítulo 2, olha como começa, gente. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Quer dizer, vocês têm algum tipo de precisão geográfica? Quer dizer, onde está se passando isso aqui? Ó? Além, muito além. Né? Sei lá o que é além, muito além. Né? Naquela serra, né? Lá no horizonte. Ou seja, é algo completamente impreciso, né? Completamente indefinido. Como se fosse uma fábula. Uma fábula que a gente lê para os nossos filhos quando eles são pequenininhos, né? Uma historinha da carochinha. Né? Um pouco mais abaixo, 3 parágrafos abaixo, ele vai dizer assim, o Alencar, o narrador, vai contar a história. Um dia, ao pino do sol, Iracema repousava em um claro da floresta. Quer dizer, que tempo é esse? Ontem, anteontem, Semana Santa, nas férias, depois da aula das crianças, né? Dia 15 de outubro de 1610. Não é nada, é um dia. Né? Então, vocês percebam como ele vai contando essa história, como se fosse uma espécie de era uma vez. Né? Então a gente está o tempo inteiro, quando lê Iracema, no registro da lenda, daquilo que é mítico, daquilo que não é verdadeiro, que aparentemente não é verdadeiro, né? Já desde o subtítulo do livro. Né? Muito bem, mas as coisas não são tão simples assim. Né? Se a gente vai até o final do livro, a gente vai ver que o Alencar, muito sapecamente, ele colocou um anexo. O romance acaba, a história, os 33 capítulos da Iracema acabam, mas está ali, né, um anexo que está desde a primeira edição, chamado Notas. Né? O que ele vai nos dizer nessas notas? Né? Por exemplo, a primeira nota, só vou ler uma, gente, não são todas. Né? Nota, vem, argumento histórico. Em 1603, Pero Coelho, ou seja, um cidadão português, né? Homem nobre da Paraíba, partiu como capitão-mor da descoberta, levando uma força, um exército de 80 colonos e 800 índios. Chegou à Foz do Jaguaribe e aí fundou o povoado que teve nome de Nova Lisboa. Ou seja, e vai embora, né? Vai mundo afora. O que ele está nos dizendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que, ó, gente, essa história aqui que vocês estão lendo, Iracema, é história da carochinha. Né? Isso é uma lenda, isso é um mito. Aí ele chega no final e fala, olha, argumento histórico. Fulano da Silva, etc, etc, etc. Ou seja, ele está dizendo que é de verdade também. Que tem um fato histórico que está por trás dessa história chamada, desse conto, desse romance chamado Iracema. Né? Então ele está aqui, de um lado, ele está mais no espaço da imaginação, do mito, da lenda, da história da carochinha. Né? Do outro, ele está o mais próximo possível de uma narrativa histórica, contando fatos que aconteceram de verdade. Né? Como é que a gente sabe que aconteceram de verdade? Né? Porque o Alencar, nessas notas, ele cita o tempo inteiro os famosos cronistas da época colonial. Já ouviram falar? Né? Bom, o Brasil
quando era colônia, quer dizer, vários viajantes vieram aqui não só para explorar, né, mas também para conhecer o país, e escreveram, né, textos, poemas sobre o que era o Brasil. Desde descrever como era um abacaxi, que era uma fruta totalmente nova, né? Sobretudo porque naquela época era um abacaxi orgânico, né? Hoje não tem mais, né? Então eles descreviam isso para o europeu. Falei, que país é esse, essa terra maluca ali que a gente, né, tem gente pelada, abacaxi, maracujá e coisa do tipo, né? Então esses cronistas foram a base dessas notas do Alencar. Ele vai lá, lê os cronistas, ele cita nas notas, fala, fulano tal. Por que ele faz isso? Para dizer, olha, isso aqui é verdade. Isso aqui que estou falando é tudo de verdade. Não é mentirinha como lá a historinha que vocês leram do romance. Né? Então Iracema tem duas coisas muito diferentes. Né? Ao mesmo tempo que é uma história de imaginação, né? Uma história de lenda, de mito, ao mesmo tempo é uma história real. Assim, a base histórica do que aconteceu existiu de verdade. E ele está o tempo inteiro reafirmando isso nas notas. Olha, isso. Né? Ou seja, ele é ao mesmo tempo história, tem base histórica, e ao mesmo tempo é lenda, é mito, é fantasia, é imaginação solta. Né? De onde vem isso? De onde vem uma obra que é escrita com o pé na realidade, mais documental, porque ele cita, né, no ano de tal data, e outro lado que é só fantasia, só imaginação. Isso aqui vem de um gênero que explodiu e surgiu com muita força, e que tem força até hoje, um jeito de escrever narrativa que se chama romance histórico. Né? Foi no começo do século XIX, que, durante o romantismo, que o romance histórico atingiu sua maior força. Né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de Ivanhoé? Já? Eu, quando era moleque, eu via sempre nas sessões da tarde, que era um filme, a história, né, de um cavaleiro escocês, enfim, em que a história da Escócia, né, é contada a partir da vida de um cavaleiro medieval. Ou seja, muito fantasiosa, tem ao mesmo tempo a história e ao mesmo tempo tem a fantasia mais deslavada. Né? O romance histórico é um gênero que tem uma força notável hoje em dia. Vocês vão ao cinema, vão ver lá Dunkirk, né? Esses filmes sobre a Segunda Guerra, por exemplo. Tem um tanto de base histórica, o camarada foi lá, pesquisou, viu nos arquivos, né? As personagens existiram. E tem uns personagens ali que não existiram de verdade. Por quê? Se o cara for fazer um documentário sobre a Segunda Guerra, é muito chato. Então tem que botar a mocinha, né? Tem que botar lá o herói lá, bonitão, que salva, sei lá o quê. Ou seja, é um gênero com muita força até hoje, não só na literatura, mas no cinema. Né? De uma forma diferente do que era em Iracema, né? Mas é a mesma base que está em Iracema. Quer dizer, um pé na realidade quase documental, quase escrevendo um documento sobre aquele período histórico e, ao mesmo tempo, viaja na maionese. Quer dizer, uma imaginação solta. Né? Então, percebam como a gente está sempre no movimento de lá e para cá. Né? O romance histórico, indianista, passado aqui, mas que, ao mesmo tempo, é um gênero que surgiu lá na Europa. Né? Ivanhoé, Último dos Moicanos, uma série de romances históricos que foram lidos aqui pelos nossos intelectuais, pelos nossos escritores, pelo Alencar. Alencar leu tudo isso aí. Não tinha internet? Lia, né? O pessoal lia. Fazer o quê na época? Não tinha chat, né? Não tinha rede social. A vida ficava chata. Vou entrar no outro aspecto importante desse romance. Né? Tudo bem, gente? Está aqui? Um aspecto bastante importante. Né? Se a gente para olhar, né? Todo esse romance é feito entre um lado e outro, ou seja, entre polos opostos. Né? Por exemplo, Iracema, né? A Virgem, Tabajara. Do outro lado, um guerreiro português, Martim.
a tribo dos Tabajaras de um lado, a tribo inimiga dos Pitiguaras do outro. A tribo dos Tabajaras mora no alto da serra, né? Que fala aqui, no alto da serra, lá além, vocês estão sempre lá nas alturas. Enquanto os Pitiguaras são uma tribo que vive à margem, na orla, né, do Ceará, ali na região litorânea, né. Os Tabajaras chamavam os Pitiguaras, por ironia, de potiguaras. Poti é camarão, ou seja, comedores de camarão, porque eles viviam à beira-mar. A serra, a tribo dos Tabajaras fica no meio da floresta, no espaço fechado, enquanto a tribo dos Pitiguaras fica à beira-mar, em local aberto, né? Essa é uma característica muito forte do nosso romance Iracema, né? Mas é uma característica do romance, né, do século XIX, que surgiu com muita força, né? Eu digo isso porque quando você vai lidar com Alencar leu todos esses caras ali, né? Então ele foi ler, por exemplo, Corcunda de Notre Dame. Foi ler, por exemplo, Os Três Mosqueteiros. E se a gente vê como se escrevem esses romances, são romances que a gente já perdeu de vista, né? Pouca gente lê, né? E quando lê, é um romance muito diminuído, né? Uma edição menorzinha, já facilitada e tal. Mas são romances que são feitos de bom e mal. São feitos de certo e errado, de branco e preto, de alto e baixo, ou seja, de polarizações o tempo inteiro, né? Por exemplo, eu não me lembro do Corcunda de Notre Dame, talvez estejam alguns personagens, eu não me lembro, mas tem o Frollo, né, que é o terrível padre ali que quer conquistar a Esmeralda, que é a bela cigana, a qualquer custo, e ao mesmo tempo o herói, um pouco tolinho, de que eu não me esqueço o nome, que eu não me lembro o nome, né? Qual é? Não, é o nome... Febo, muito bem. Quasímodo, que é aquela coisa horrível, né, desfigurada, grotesca, mora ali no alto da torre, ele só fica ali, né, dentro da torre, né, enquanto a história se passa toda aqui embaixo, né. E a gente vai encontrar mais coisas desse tipo quando a gente vai ler esse romance chamado Iracema, né. Por exemplo, Martim usa uma espada, enquanto os Tabajaras usam tacape e arco e flecha. Homem e mulher, obviamente, claro, né, tem uma polarização evidente aqui também. Mas tem também uma outra polarização muito forte nesse romance, né? A Iracema, né, já com ciúme da viagem que o Martim vai fazer de volta à Europa, ele fala, lá você tem uma loira, né? Ele fala, eu tenho uma noiva de cabelos do sol, né? Uma loira de olhos claros e cabelos do sol, enquanto ela é morena como a graúna, que é um pássaro extremamente preto, né? Então, essa ideia de polarização também da mulher loira e da mulher morena é uma coisa fortíssima em todo o romance do século XIX, que o Alencar importou também. Ele trouxe aqui para o nosso romance do brasileiro, né, indianista do século XIX. É mais um aspecto que ele importou, né? Em geral, na literatura do século XIX, europeia, né, a loira... Vocês veem isso, aliás, em tudo que é filme, hein? Vocês vão ao cinema, vocês vão ver isso. A heroína loira, em geral, ela tende a ser mais pura, mais reflexiva, mais contida nos seus hábitos, enquanto a heroína morena, ela, em geral, ela é mais dominada pelos sentidos, né? Isso, todas as personagens que a gente encontra no romance do século XIX são assim. E a nossa Iracema é assim, né? Por que ela é assim? Vocês se lembram da história? Vocês já leram? Por que ela é assim? Vou deixar vocês curiosos. Chegar lá já já. Muito bem. A nossa Iracema é uma donzela guerreira. Vocês sabem o que é isso? Joana d'Arc, né?
aquela moça que corta os cabelos, se veste de homem, né? E sai à luta contra a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Diadorim, do Machado do Guimarães Rosa, né? Uma nova donzela guerreira, aquela donzela que se traveste de homem, corta os cabelos, né? Assume uma identidade masculina para que não seja reconhecida. Joana d'Arc e Diadorim são os mais importantes exemplos. Mas a donzela guerreira também, ela não precisa assumir uma identidade masculina como essas. Ela pode simplesmente ter qualidades associadas ao homem. Ela pode ser guerreira, brava, destemida, né? Valente, como, em geral, esses romances atribuem, o valor que eles atribuem ao homem. Né? Iracema é uma. Né? Iracema é isso. Né? Ela é linda, sensual, cabelos longos, mas ela é uma guerreira. Né? Vocês vão se lembrar que o primeiro encontro entre o Martim e ela, né? Você se lembra como se dá? Ela gentilmente dá o cartão de visitas e paf, atira uma flecha nele e o fere, né, a ponto de ele, né, cair e ficar prostrado. Né? Então ela configura essas virtudes guerreiras, né, essas virtudes do herói homem, né, como a literatura vê o herói homem. Né? Outras heroínas, outras donzelas guerreiras, assim, que são guerreiras e não assumem a figura de homem, né? As valquírias, que eu já mencionei, que era a tradição germânica, né, medieval germânica, mas, por exemplo, as amazonas, que fazem parte do imaginário greco-latino, né, e, hoje em dia, nos cinemas, por que não? A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma legítima donzela guerreira dos tempos da mídia eletrônica. Né? Ou seja, é um tema que vai se reproduzindo. Né? A nossa... Iracema é assim, eu vou ler a pequena passagem que ela fere o Martim. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. Depois ela vai desafiar o Irapuã, que é o guerreiro tabajara da sua tribo, e diz, falando de si mesma, a filha de Araquém é mais forte que o chefe dos guerreiros. Né? As donzelas guerreiras, como Iracema, elas eventualmente podem ter outras virtudes. Elas podem ser feiticeiras também. Né? Elas podem dominar segredos ocultos que ninguém mais domina. Não é? E, de fato, será que é o caso da Iracema? Será que ela tem essa virtude? Que ela domina? O segredo da Jurema, né? Que vocês sabem, está nas notas do Alencar, é uma beberagem, um licor feito de uma planta, né? Que é a jurema, né? Da casca, das folhas, de como diz na narrativa, licor verde, espesso, né? Com características extremamente alucinógenas. Né? É o santo daime da época. Né? Como ele diz no capítulo 15, né? Capítulo 16, capítulo 16 todo, se vocês quiserem ver como é o barato tomando o segredo da Jurema, é isso aqui, ó. Todo ele é a descrição quando a tribo dos Tabajaras toma, né? Sofrem os efeitos do verde licor preparado a partir do segredo da Jurema, licor que transporta ao céu o valente Tabajara. Ou seja, ela, e só ela, Iracema, detém o segredo da Jurema, ou seja, como se faz esse licor, né, que faz todo mundo entrar num outro estágio, né, não de razão, mas um estágio de delírio, de sonho, um estágio onírico. Né? Ou seja, ela é quase uma vestal, né, uma sacerdotisa. Né? E como toda sacerdotisa, ela é essencial para a vida da tribo, para a vida daquela sociedade a qual ela pertence, porque ela detém, ela só, um segredo importantíssimo. Né? Chegamos aqui eu vou citar alguns trechinhos que corroboram essa ideia. Ó, capítulo 3, ela diz para o Martim: Martim, Iracema não pode ser tua serva, é ela que guarda o segredo da Jurema e o mistério do sonho. Sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. Isso já no capítulo 4. Depois, ela leva o Martim ao bosque sagrado, que é onde ela prepara, né,
a droga, né? As gotas de verde estranho licor, no capítulo 7. Muito bem. Ela tem muita responsabilidade nas costas para uma mocinha, né? Tão grande. E o que ela vai fazer com isso tudo, com essa responsabilidade atribuída a ela pela tribo? Ela vai? De lado, né? Primeiro, ela dá da beberagem, né, que ela prepara para o Martim, que não poderia, ele não é da tribo. Ela leva o Martim ao bosque sagrado, reservado aos tabajaras, e só a eles. Ela revela a ele onde é o bosque sagrado. E que mais? Ela é uma virgem, né? Ou seja, ela tem que ser virgem, porque ela é a sacerdotisa da tribo, né? Assim como na Grécia Antiga, né? As vestais eram virgens. O que ela faz? Ela droga o nosso Martim e se entrega a ele, né? E aí engravida, né? Então, do ponto de vista da sua honradez, vamos dizer assim, ela quebra todas a confiança que foi depositada nela, Iracema. Então ela rompe com um padrão de honra, de dever que ela tem para com a sua tribo, né? Ela deixa todos na mão, né? E seguidamente, em várias etapas, e consciente disso, né? Ou seja, ela é uma donzela guerreira que tem poderes viris de luta, né? De valentia, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma outra espécie de donzela guerreira, né? Era uma heroína, né? Porque a ideia de herói na literatura é alguém que é muito nobre, alguém que tem nobreza na alma, alguém que é absolutamente confiável, alguém com quem você pode caminhar de olhos fechados, alguém para quem a honra, o dever está acima de tudo. É Ulisses, né? Quando a gente vai ler Homero, por exemplo. Mas também é o super-homem, né? Que é herói mais chato que o super-homem? Um bobalhão daquele, né? Mas enfim, ele é absolutamente confiável, não? Ele não tem outro lado, ele é só elevação, ele é só pureza, ele é só nobreza, né? Ora, Iracema não é assim, né? Iracema, como a gente acabou de ver, é uma personagem que foi queimando etapas o tempo inteiro. Ela foi traindo a confiança, ela traiu a sua tribo, ela traiu os valores mais queridos pela sua tribo, né? Por que ela fez isso? Pelos sentimentos dela, né? Ela vive uma tensão difícil de lidar, né? Nós talvez tenhamos tido essa tensão em algum momento, ou vamos ter, entre o amor e o dever, entre o amor e a honra. Ela sacrifica a honra da sua tribo, né? Toda a confiança que foi depositada nela, pelo amor. Ou seja, ela é uma heroína, sim, né? Tem virtudes de herói, mas ela é uma heroína decaída também, porque ela é capaz de trair, né? Ou seja, ela é construída, essa nossa heroína, a Iracema, da coisa mais elevada possível, a dedicação, o amor, o afeto, a valentia, né? E de algo muito baixo, da traição, né? Você fala, ele foi muito duro com a Iracema. Foi um pouco. No entanto, essa é uma característica de todo herói do romantismo. Ele é feito de uma coisa muito elevada e de uma coisa muito baixa. Até a eclosão do romantismo, da literatura romântica, vocês não encontravam heróis dessa natureza, que é feito do mais alto e de algo baixo, né? Essa combinação de extremos é o que caracteriza um herói romântico. E é o que faz de Iracema uma heroína romântica, né? Pois não? Fala. Tem a ver completamente. Tem a ver completamente. Tem tudo a ver, absolutamente a ver, né? Como você notou muito bem, um romance como Iracema, assim como os romances românticos, eles andam entre opostos, né? Entre a loira e a morena, dever e amor, alto e baixo, né? Completamente, né? É um romance que se constrói entre essa oposição, né? A gente,
quando vai ler literatura, ou quando nós temos aulas, né, de literatura em geral, a gente não lê a literatura anterior ao romantismo, ou lê muito pouco, mas você não encontra o herói dessa natureza. É tudo muito elevado, né? O herói clássico, o herói neoclássico, eles são absolutamente confiáveis, né? E quando existem personagens que não são confiáveis, na tragédia grega, por exemplo, eles estão afastados, entram em descrédito, eles não são heróis, eles são criticados. O personagem principal de um romance se tornar alguém assim, como ocorre no romantismo, é só aqui, como o caso da Iracema. Né? Ela é a protagonista, é a heroína, e não é feita só de elevação, é feita de coisa baixa também, de material baixo. Né? Como a gente, aliás. Né? A gente não é feito só de elevação. Né? Aliás, muitas vezes não é feito de nada de elevação. Pois não. Sim. Sim. Se a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, o que está em jogo na decisão que a Iracema toma, né, como personagem? Pois não. Não? Você quer falar? Não? O que está em jogo na questão de Iracema é um termo muito comum hoje em dia, uma oposição muito comum, né, que você já deve ter lido, ouvido, que é a oposição entre o público e o privado. Né? Quer dizer, é um problema político do Brasil, inclusive, né? Como os bens públicos vão para os bolsos, malas e sacolas de alguns, né? Privadas, né? Particulares. Isso, quando Iracema decide abrir mão de um valor de ordem coletiva da sociedade a qual ela pertence, os Tabajaras, quer dizer, ela não faz valer a confiança que toda a tribo depositou nela, quer dizer, um valor de ordem, o valor da sociedade, um valor coletivo. Né? Ela traz sistematicamente, né, dando a beberagem para o Martim, levando ele ao bosque sagrado, ou engravidando, por assim dizer, porque ele está dormindo quando ela engravida. Quer dizer, ela sistematicamente quebra o código de honra da sociedade a qual pertence. Por quê? Porque ela o ama. Né? Ou seja, amor é algo de caráter de cunho individual, né? E não social. Quer dizer, cada um ama aquele que, por alguma razão, né, é algo de caráter individual e não coletivo, social. Né? E esse é um dado essencialmente romântico. Né? Quer dizer, o individual se sobrepõe ao coletivo. Muito bem, gente. Eu vou abrir agora para perguntas. Só concluir um aspecto importante desse romance. Ele conclui, né, depois de uma longa viagem em que Iracema e Martim estão indo em direção à praia, descendo as serras, saindo das florestas. E os capítulos finais, eles finalmente chegam. Né? E eu vou dar ali alguns trechinhos, o capítulo 20 e o capítulo 33. Né? Eles chegam até os verdes-mares e alvas praias. Os olhos do guerreiro branco se dilataram pela vasta imensidade. Arrojou-se, lançou-se nas ondas e pensou banhar seu corpo nas águas da pátria, Portugal, lá longe, como banhar a sua alma nas saudades dela. Né? Aí ele diz: a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, ou seja, aqui no Brasil. O guerreiro branco não quer mais outra pátria senão a pátria de seu filho, que está prestes a nascer, né? Filho da Iracema e dele. Né? Aqui a gente tem que fazer, né, uma leitura alegórica, ou seja, tentar um outro sentido nesse casamento desses dois aqui, a nossa Iracema e o nosso Martim. Né? Eles vão gerar um filho, né, que é o filho, né, oriundo de duas raças diferentes. Né? Aqui Alencar certamente está fazendo uma leitura do nascimento da nação. Né? É uma nação feita de... a ideia de nação para Alencar não é ser indígena, não é ser só português, é ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? No entanto, tem um custo muito grande para eles. Ele sente saudade da sua pátria,
E a Iracema sente saudade dos seus, os tabajaras também, né? E por acaso não ficar claro, por favor, perguntem à vontade. É como se o nascimento de uma nação, né, que simbolizado no consórcio da Iracema e do Martim, né, deles dois ali, tivesse que ser feito à custa de muita dor, sofrimento, porque ambos, os dois, são seres deslocados. Ele sente saudade da sua terra, né? Ela sente saudade dos seus, dos tabajaras que deixou lá no alto da serra, né? Então é como se o nascimento simbólico da nação chamada Brasil, aqui no final do romance, que se dá, né, fosse feita à custa de muita dor, muito sofrimento, né? Não por acaso, o filho deles que vai nascer, o Moacir, significa o quê? Tu és o filho do meu sofrimento. Então, Alencar está fazendo aqui, como a gente chama, uma alegoria, uma leitura simbólica do nascimento de uma nação, né, a partir da historinha do Martim e da Iracema, né, e faz uma leitura, né, a fusão desses opostos, mas à custa de dor, de divisão, de deslocamento. Então, é um nascimento doloroso, um nascimento triste, né, e de que o Moacir, filho do sofrimento, é o símbolo maior disso, né? Tudo bem, gente, até aqui? Bom, quando a gente chega ao capítulo 33, né, finalmente acaba a história, né? O Martim já foi para a Europa, já voltou, e como que ele volta? Vamos lá ver. Como é que ele volta para as nossas terras? Iracema já se foi, já faleceu, e ele volta com muitos guerreiros da sua raça, que acompanharam o chefe branco para fundar com ele a Maiare dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Ou seja, aqui, no último capítulo, a gente parece que sai da historinha da carochinha, da lenda que foi contado para a gente ao longo da história inteira, para a gente entrar no tempo da história de verdade, a história com H maiúsculo, o tempo da civilização. Claro que a civilização europeia ocidental, né, de que o padre chegando aqui vestido de negro e fincando a cruz é o maior exemplo, né? Quer dizer, embora essa nação que esteja nascendo seja a fusão dos opostos, quem vai se sobrepor não é o índio. Quem é? É o europeu, a religião católica, né? Sem contar que essa ideia de nação que o Alencar descreve no final não tem um elemento fundamental daqui do Brasil, que seria o negro. Está ausente daqui, né? Então, é uma leitura do nascimento do Brasil muito particular, né, em que um elemento está completamente apartado, né, e o outro cede o lugar para aquele, digamos, superior, muito entre aspas, né, o europeu, o católico, o branco, né? Esse é o tempo que a gente vive no Brasil, esse tempo que se sobrepõe esse tipo de valor, né? Gente, antes de abrir para perguntas, eu gostaria só de fazer um rápido retrospecto da leitura que nós fizemos, de modo a sistematizar um pouquinho. Então, eu acho que tem 4 aspectos fundamentais da Iracema que vocês deveriam levar em consideração, né? 1. O nível da construção linguística. É uma escrita que parece poesia, que tem lá literação, comparação o tempo inteiro, musicalidade, sonoridade, quer dizer, investe muito nisso. É uma coisa muito nova, né? Essa polarização entre extremos que percorre todo o romance, né? Terceiro, Iracema é uma heroína, sim, mas uma heroína romântica, ou seja, ela é feita de alto e baixo, de elevado e de baixo. Ela comete ações nobilíssimas, muito nobres, mas ao mesmo tempo é muito humana, né? No sentido que trai e abre mão dos seus princípios, né? E por fim, o indianismo é a afirmação tanto de algo particular nosso, como a afirmação de algo universal, algo europeu. As duas coisas ao mesmo tempo, né? E em ambos os casos, tanto na Europa quanto aqui, o indianismo é um mito de fundação de uma nação, né?
Sejam lá os alemães, os europeus, enfim, as suas nações europeias, sejam nós, né? Tá bom, gente? Acho que esses 4 aspectos são fundamentais, né, Iracema? Por favor, estou aberto aqui a perguntas. Claro. Alô. Oi, primeiro obrigado, né? Essa questão de ter a fusão, mas o branco se sair como, assim, o índio sair como subalterno, a gente pode que essa é a tese. A gente pode dizer que essa é a tese do livro? Que essa é o quê? É uma espécie de tese do livro? Não é só, né? Mas do ponto de vista estritamente político, sim, né? Algo que de resto era absolutamente normal em todo o século XIX, né? A sobreposição dos valores hegemônicos do branco, no caso nosso, né? Isso se deu, por exemplo, no romantismo argentino, se deu no romantismo chileno, né? Sem dúvida. E aí a segunda pergunta seria relacionada a isso. Aquele trecho que eles encontram o avô do Poti, que vai ao Martim, é já um prelúdio dessa tese, então? Sim. Porque os índios que se dão bem, né, os pitiguaras, né, são aqueles que se aliam aos portugueses, não é mesmo? Ou seja, a raça que vai sair bem na fita, né? Que vão, enfim, os colonizadores nossos aqui. Né? Sim, podemos dizer. Oi. Uau, de onde é? Uhum. A minha teoria, se eu precisasse responder essa pergunta, seria de que a fusão teve uma ligação com a civilização, porque parece um aspecto mais da civilização. A mulher tem esse tabu, essa contração de sensação. E a Iracema não. Uhum. Lá e já era. Eu acho que essa é... Bom, a Iracema é mais ligada à questão, digamos, dos sentidos, porque ela, digamos, se deixa entregar, né, seduz o pobre do Martim, né? Enfim, ela se apaixona por ele, mas eu acho que essa é uma visão. Por que a mulher indígena é assim? Né? Ela está retratada dessa forma nesse romance, mas ela não é assim. Né? É como se você dissesse não, como se você reiterasse uma ideia de que, olha, essas pessoas que não são ligadas a esse padrão hegemônico europeu, branco, católico, etc., elas não têm discernimento suficiente para saber o que é certo ou errado, algo assim. Eu acho que a Iracema ela tem isso no romance, certamente, mas é um valor atribuído por quem está contando a história. Né? Assim como lá no romance europeu, super comum, a loira era sempre a do lar, né? Muito cordata, boa para constituir família, quer dizer, é um clichê que a gente vê hoje o tempo inteiro na novela, que a gente vai assistir na Globo. Né? Assim como essa loira era do lar, muito boa para fazeres domésticos, etc., enquanto a heroína morena, isso tem em outros romances da Alencar também, né? É ao contrário, é aquela que é tomada o tempo todo pelos sentidos, quer desfazer o casamento. São valores negativos atribuídos, né? Socialmente negativos, né? Que desfazem a ordem social. Isso não é verdade, isso é um valor atribuído. Né? É um valor que o narrador que está contando a história está pondo ali. Né? Isso não é verdade. Né? Fora do romance não é verdade. Né? Mas olha, a gente lida com esses valores o tempo inteiro, vocês dão conta. Né? Como eu estava dizendo a vocês, na novela, em vários lugares, esse padrão ainda é um padrão que costuma ser repetido continuamente. Né? E muitas vezes, de um ponto de vista muito inconsciente nosso, a gente não está sabendo que está vendo isso. Né? Opa, tem uma luz muito forte aqui. Não estou acostumado a ser astro de rock, então essa luz aqui. Não, perdão, não. Estava gostando, pode deixar. Apesar de
Uhum. Eu acho que a Iracema é isso, né? O Moacir, na verdade, a gente tem algumas linhas que se referem a ele, né? Ele nasce nenê, é o filho do meu sofrimento e a fusão ali desaparece, né? Ele nem se constitui, digamos, como um personagem de verdade, né? Ele tem um símbolo, né? O símbolo de unir, né? Então a gente não dá para nem dizer nada sobre ele. Assim, a gente não vê o Moacir agir, né? Como ele não cresce, não vai ali, não vai aqui. A Iracema, a gente vê ela agindo e tomando posições, decisões continuamente, né? Então, dela a gente pode dizer seguramente que sim, quer dizer, convivem esses dois opostos. Professor, também nesse quesito da... Não, olha pra frente. Nesse quesito da mulher morena, na verdade, da questão da mulher indígena, também pode ser um fator histórico. Sim. Porque desde sempre, desde a colonização, o Brasil sempre foi um lixão de Portugal. E a mulher branca era para casar, e a mulher indígena era para reproduzir. Sem dúvida. E a outra dúvida é que, para mim, não ficou claro o quesito de mesmo a Iracema sendo humana e tendo o apego aos terrenos, ela ainda ser a heroína do livro. Uhum. Eu não sei se é uma característica do herói romântico ou só da Iracema. Sim, eu acho que a sua pergunta, a segunda, certamente é isso. Certamente é isso. A Iracema é uma heroína genuinamente romântica, né? Absolutamente romântica. Né? Que a gente tende a ver idealizado, né? Porque a Virgem dos Lábios de Mel, né? Tem apostos, né? Que a descrevem de uma maneira muito bela, né? É de fato, mas em suas ações ela adota uma postura ética, né? Que é muito marcada, né? Em que ela abre mão de um aspecto coletivo, né? Em prol de um aspecto individual, com as consequências que isso implica, né? Para o conjunto da tribo. Tem uma passagem mais no final, que eu esqueci de mencionar aqui, mas dentro dessa mesma linha, quando ela está indo embora com o Martim, ela conhece o Poti, que é o índio inimigo, né? Da tribo dos Pitiguaras, e ela descobre que os Pitiguaras estão em vias de atacar os Tabajaras. E ela fala num dado momento aqui. Eu vou até achar esse trecho, porque ele é de uma beleza muito grande. Ela diz a ele que... Não achei, mas enfim, ela... Ela fala claramente, eu vou me calar e não vou dizer aos meus que eles vão ser atacados, né? E aí, em seguida tem a cena, muito breve da luta, em que os Tabajaras perdem e são dizimados, assim. E ela fala, né? O narrador nos conta, ela olhando os seus dizimados, ensanguentados, a vergonha subiu ao seu rosto. Porque ela traiu mais uma vez. Se a gente pensar na história, a Iracema trai o tempo inteiro os seus. Né? Por amor. Por uma questão de ordem individual. Eu posso pensar, por exemplo, tem todo o indianismo que valoriza a própria cultura e tal. Sim. Mas a Iracema, que nem a gente vê assim, é o anagrama de América, o nome dela. Sim. Mas, por exemplo, eu posso falar que ele fez meio que uma crítica à independência, porque... Por exemplo, a gente teve a colonização, o português veio e tirou tudo que a América tinha dado, o próprio filho, que é o Moacir, que o Martim leva para a Europa. Só que a gente criou essa nação, só que a própria nação brasileira não foi capaz de dar conta do recado. E aí, tanto que o Martim acaba voltando e trazendo a cultura europeia para a gente. Então, como é que eu posso falar que ele valoriza tanto o genuíno nacional, quando eu preciso do europeu para trazer de volta? Entendi. Bom, eu acho que ele valoriza o genuíno nacional, o índio, etc, etc, mas até certo ponto, né? Quer dizer, como a gente vê, você falou bem, no último capítulo 33, né, o Martim chega lá com caravelas, um monte de exércitos europeus, portugueses, e um padre que tem uma simbologia muito grande com a religião católica, né? A gente precisa lembrar que naquela época o Estado e a religião, a Igreja Católica, era uma coisa só, não havia distinção, né? Então chega ali para estabelecer o Estado político ocidental, português, e
a religião oficial desse Estado, que é a católica. Então, certamente, o predomínio é esse, né? É uma espécie... A questão indígena, que o aspecto indígena desse romance, ele quase que ilustra um pouco, ele apimenta um pouco a descrição, mas ele certamente fica em segundo plano, né? Tanto que os indígenas que, como eu havia dito, a tribo que se dá bem é aquela que vai se aliar aos portugueses, justamente, não aquela que se opõe, né? Em cima. Pois não. Uau. Oi. A respeito da não inclusão do negro nessa forma de representar a formação da nossa nação, você diria que ela foi mais intencional da parte do Alencar ou por ela ter sido um pouco anacrônica e não ter sido tão presente na época? Essa é uma questão já muito importante no Alencar. Ele foi criticado por isso, porque já havia algumas legislações à época que previam a gradual extinção da escravidão, como, por exemplo, a lei do ventre livre, coisas assim, né? Ele pode sempre argumentar que ele está escrevendo um romance passado no século XVII, começo do século XVII, em que a presença do negro, historicamente, estritamente do ponto de vista histórico, ainda não era relevante, né? Escravizavam-se os índios, na verdade, para fazer os trabalhos, né, para os colonos, né? Então ele poderia argumentar de maneira histórica que, não, olha, se eu pusesse ali, não teria como, né? Praticamente ainda era muito limitada a presença dos negros aqui, dos escravos, né? Essa é perfeitamente rebatível isso, porque ele poderia em algum momento sugerir isso, né? Mas ele não faz, né? Por que ele não faz? Alencar tinha uma visão muito particular da escravidão. Ele não era escravagista, mas ele achava que a escravidão, isso nos discursos dele, nos textos políticos, porque ele foi um grande político também, foi senador, tal. Então, nos textos políticos ele achava que não deveria se acabar a escravidão de um momento para outro, mas ela deve ser um aspecto gradual, assim, porque o escravo não teria como lidar com uma sociedade, enfim, livre, em trabalho livre, assalariado, porque ele sempre foi submetido, né? E ao mesmo tempo a economia sofreria do país, né? Essa era a opinião dele, né? É difícil a gente imaginar o que ele pensou, né? Porque a gente está diante de um texto de 150 anos, né? Mas certamente o escravo era o elemento ali a ser escondido, muito por vergonha, né? Porque o Brasil era um dos poucos países em que a escravidão vigorava ainda, da segunda metade do século XIX. E para a nossa elite intelectual pensante era uma espécie de vergonha, né? Tanto que a pressão foi muito grande da Inglaterra a ponto de levar, enfim, ao fim da escravidão, né? Mas talvez fosse uma espécie de vergonha, né? Oi. Posso falar que o próprio Moacir, acho que não está funcionando, que o próprio nome do Moacir, por ter falado da nação, que foi criada na dor, posso falar que ele talvez esteja justificando toda o massacre aos indígenas e nesse ponto? De que maneira? Assim, Porque você falou, por exemplo, que a nação ela vem da dor. Uhum. Então, a nação é? A nação ela nasce da dor, né? Ah, sim. Ela advém da dor. Então eu pensei em talvez eles estivessem justificando toda a dor que os indígenas sofreram para que a nação brasileira pudesse nascer. Então talvez eles estivessem justificando todo o massacre que aconteceu em relação aos indígenas. Posso ter essa interpretação? Eu acho que talvez fosse uma leitura um pouco distante do texto do Alencar, né? Mas o que porque a gente está falando de uma questão muito contemporânea, né? Assim, a percepção do massacre é algo relativamente recente, né? Não havia isso, né? Isso, ao contrário, isso era para ser feito, né? Tanto que os grandes escravizadores dos índios, que eram os bandeirantes, são nome de avenidas e estátuas espalhadas aqui por São Paulo. Quer dizer, são heróis, sob o ponto de vista, embora fossem semi-bárbaros.
e faziam aquilo, escravizar índios, para ganhar dinheiro, né? Mas se a gente olha para São Paulo, nos nomes dos lugares, nas estátuas, são heróis, do ponto de vista, são vistos positivamente, né? O que dá para dizer é que certamente quem sai muito pior nessa história é a Índia Tabajara, que é Iracema, né? Porque ela sofre, inclusive ela morre por falta de sustento, né? Ela é deixada ali, dá todo o seu alimento, né, para sustentar o Moacir, né, o leite, né? Simbolicamente dá todo o seu alimento para sustentar aquela nação que está surgindo, porque é a leitura simbólica, política, né? E ela morre disso. Isso não vai acontecer com Martim, né? Que vai ter lá a saudade, mas vai voltar todo o pimpão, não é mesmo? Com um belo de um exército. E os padres. Né? Só uma segunda dúvida, mas é mais conceitual. É porque eu pensava que os heróis românticos eles eram completamente idealizados, então tinha toda uma parte nobre e tal. E aí eu não entendi essa parte da dualidade do herói romântico. Uhum. Não, ao contrário, eles são feitos de elemento alto e baixo, né? Eles são feitos, tem sempre algum momento em que o herói romântico, né, ele põe o pé na lama, ou seja, ele revela uma natureza muito humana, muito falha, né? Ele não é só elevação, né? Isso que diferencia, isso que dá a graça do herói romântico, né? Ele é feito desse conjunto de oposições, né? Essa tensão contínua, né? Opa! Sim. Mesmo com essa polarização em Iracema e no personagem dela, eu tenho o bem e o mal, o livro evangelista, eu tenho personagens do bem e personagens do mal, ou eu tenho o bem e o mal dentro deles? Olha, certamente a gente tem a polarização qualificada, né? Agora, se a gente pensar na Iracema, que é a heroína, ela faz o tempo inteiro, em vários momentos ela diz para o Martim, na primeira metade do romance, olha, eu não posso fazer isso porque eu detenho o segredo da Jurema. Ela sabe das responsabilidades que ela tem para com os valores de honra, de coletividade da sua nação tabajara. No entanto, ela rompe, quer dizer, ela traz em si mesma esses dois opostos, né? Em relação a Iracema, também não tem a questão da imagem da mulher naquela época? Sim. E se você relacionar isso com a imagem de Eva, por exemplo, Eva também fraquejou. Então, assim, também teria uma desculpa, né? E também tem a questão de que, por que o português conseguiu chegar no Brasil e tomar conta de tudo? Porque o índio era fraco. Porque a mulher era fraca. Tem a questão cristã por trás também. Quem cede aí, você tem razão, quem cede ali, que abre mão dos seus valores, digamos, sociais, coletivos, é ela, né? Porque tem uma... Enfim, quando ela conta para o Martim, olha, você vai ser... Eu sou sua esposa, porque, né, eles tiveram relação amorosa. Obrigado. Porque você... nós, enfim, transamos ali. Né? E ele, a descrição que o narrador nos faz dele, ele achou que estivesse sonhando, porque ele estava delirando com a droga, com a beberagem. E ele fica vermelho de vergonha. Tipo, ele não rompeu a ordem como cristão, não foi ele que a violentou, digamos assim. Ele foi o violentado. Quer dizer, a perversa da história, aquela, né, foi ela, né? Ela que traz... Por isso que ela é muito mais complexa como personagem do que o Martim. O Martim, ele é muito fácil de ser lido, muito fácil de ser interpretado. Ela não, ela é complexa. Pois não? Eu posso? Oi, aqui. Oi. Eu queria te perguntar sobre... A polarização que você comentou entre o bem e o mal e tudo mais, que não é só uma característica do Iracema, mas é uma característica dos romances da época. Eu posso afirmar que estabelece uma relação com a forma que
o romantismo surgiu, que eu já li em outros materiais que o romantismo surgiu para a burguesia e no meio da burguesia, que se relaciona com essa camada que ela apresenta na sociedade, entre os mais ricos e os mais pobres, esse meio termo. Então, essa polarização que aproximaria do comum, esse meio termo entre o bem e o mal, esse meio termo entre nós, humanos, que somos nem tão bons nem tão ruins. O romantismo traz ao rebaixar o seu herói, quer dizer, ele é passível de cometer erros de honra, ele é passível de desonrar, né, de cometer erros que nós podemos fazer, nós, os leitores todos. Ele, de fato, ele aproxima o seu herói do seu leitor, né, porque ele traz essa marca, digamos, de degradação, né, ele pode agir como nós, comuns mortais, que não somos heróis, agiríamos, né, sem dúvida. Oi. Assim, você disse que a Iracema é bem mais complexa com o personagem do que o próprio Martim. A todo momento o Martim, o Martim ele é todo influenciado. E aí você vai dizer também que ele não quebrou os princípios como o dele. Então ele também é tido como herói, não? Não. Quer dizer, herói é um conceito, digamos assim, pode ser um conceito técnico, assim, chato, né? Tipo, o herói é o principal protagonista, né? É aquele de uma história qualquer, é aquele em torno de quem os acontecimentos, as personagens giram, né? Nesse ponto de vista, bem técnico, Iracema porque é ela que faz acontecer, ela que rompe os códigos de honra, quer dizer, em torno dela que as coisas acontecem, né? Nesse aspecto. E o Martim certamente não é. Ele vai, inclusive, ele é engravidado, né, por ela. Oi, eu, aqui embaixo. O que a gente pode fazer de análise sobre o amigo Poti? E tem o amigo Poti. E o que a gente pode falar sobre aquela cena onde vem eu não sei se é irmão ou amigo de Iracema, para meio que fazer um perdão a ela. Eles se abraçam, aí ela fala e logo depois ela morre. Calbi, você está falando? Isso. Eu acho que essa cena, a gente poderia entender, ora, trata-se de um perdão da nação tabajara, não é mesmo? Poderia ser sentido que, do ponto de vista da constituição dos valores coletivos que ela rompeu, né? Ela traiu, ela estaria sendo perdoada. Eu acho que não. Ali é a reiteração da mesma coisa. É um amor filial. É uma relação íntima entre dois irmãos. Né? Tem a ver com isso. Quer dizer, reitera uma vez mais a importância dos valores individuais, né? Assim como ela tem uma relação afetiva, né, horizontal com seu irmão, assim ela criou uma relação afetiva com seu amado, né? E isso que importa, né? Acho que aquele momento só reitera essa ideia de que o que importa mesmo são os valores que nós, indivíduos, sentimos, né? Acho que o que está em Iracema, assim, esse modo, essa valoração da questão do particular o tempo inteiro, né, os sentimentos sobre o valor coletivo da honra, do dever, é uma coisa que a nossa sociedade, hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, valoriza da mesma forma. Quer dizer, todos somos essa ideia de que cada indivíduo é um ser muito particular, especial, com sentimentos assim, assado, diferentes dos outros, é um grande ganho, né? A valorização da individualidade, né? Enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, na nossa sociedade, tem a impressão de que a gente vive só entre milhões de indivíduos que não têm nada em comum, a não ser o fato de serem seres humanos, né? Quer dizer, eu acho que o romantismo como um todo, e Iracema em particular, valorizou, acentuou demais essa ideia da individualidade, né? E a gente acha que nós vivemos ainda uma época, eu diria, pós-romântica, né? Dessa valorização da individual acima de tudo, né? Escapando muito do romance, né? Enfim. Mas quando vocês, por exemplo, usam as redes sociais, ou os Facebook da vida, e vocês definem, por exemplo, uma foto que vai estar ali na capa de abertura, ou vocês definem os seus gostos, eu gosto de Bob Dylan e sei lá o quê, né? Embora no fundo você goste de um pagode, talvez.
você está criando uma imagem de indivíduo que você quer que seja consumido pelos seus, entre aspas, amigos, né? No fundo, a gente está criando nas redes sociais a ideia de individualidade para consumo externo, na rede, né? Para o consumo virtual, digamos assim, né? A gente está o tempo todo criando uma ideia de indivíduo, valorizando a ideia de indivíduo, né? Uma imagem, né? A gente cria imagens o tempo inteiro individuais, particulares, né? Mas, gente, voltamos ao romance. Acho que essa é uma questão pertinente que o romance propõe, que a gente vê hoje, né? Oi, posso aqui? Eu queria saber se, não é uma dúvida específica, mas eu queria que você pudesse pontuar um pouco mais sobre a morte da Iracema, falar um pouco sobre os valores simbólicos ou a forma como ela foi retratada, dela landa e essas coisas. Quando eles chegam ao final quando a gente está se aproximando do final da narrativa, a gente vê que foi um grande périplo, né? Eles escaparam das terras altas, tabajaras, e chegaram às terras baixas, litorâneas, as terras dos aliados do Martim, que são os pitiguaras, né? E naquele momento, né, é uma cena muito bonita que se passa, em que ela, né, sente saudade da sua terra. Ela está ali deixada, né, com o Moacir, e começa a sentir saudade dos seus, que ela deixou e não tem mais volta. Se ela voltar, ela vai ser morta, né? Não tem mais volta. E, ao mesmo tempo, a cena em que eu li brevemente, o Martim chega ali e começa a olhar para os mares revoltos e começa a sentir saudade da sua terra, né? Dos seus, enfim, do que está além do oceano, né? Do além-oceano, né? E é uma leitura muito possível, quer dizer, da constituição de uma nação, né? Para você constituir uma nação, você precisa abrir mão, né, hipoteticamente, de valores ou de princípios para constituir uma coisa nova, né? E é isso que está muito simbolizado naquelas cenas finais em que eles estão à beira-mar, na praia. Ela, longe, né, ela não conhecia o mar, né? Tem uma cena, uma fala muito bonita do nosso Martim, que ele se refere a ela, Iracema, como algo assim, você é a virgem da serra, né? Em oposição ao mar, que ela não conhece, né? E quando ela chega finalmente ao mar, ela olha para trás e não tem volta o que ela fez, né? Porque ela transgrediu o tempo inteiro, né? E ele olha para o além, que é o mar, que está longe da sua terra, e também sente saudade. Então é uma ideia de que a constituição de uma nação, né, é uma espécie de parto, simbolicamente falando, um parto doloroso, um parto em que todo mundo perde alguma coisa para constituir algo outro, algo novo, que é a tal nação, né? É claro que quem vai perder mais vai ser ela na história, inclusive a própria vida, né? Então, o parto real de que ela é objeto, né? Nasce o Moacir, né? Filho do meu sofrimento, é um parto simbólico também, que é o nascimento de uma nação, né? Com muita dor, né? Ambos estão abrindo mão, né? Embora dali a pouco o Moacir vai voltar, vá para lá e vai voltar, né? Mas ainda assim, quando ele volta, ele vai deixar a sua terra também, a terra em que ele foi criado, nascido em Portugal, né? Então, é um parto no sentido físico, ela nasce uma criança, mas no sentido simbólico, né? O nascimento, o parto de uma nação, né? O senhor comentou que o indianismo seria a valorização dos índios. Só que do índio. Do índio, sim. E a Iracema, ela é colocada como traidora. Isso seria uma valorização? E se não, o José de Alencar ele teria feito alguma crítica a essa fase literária? Se ele fez alguma crítica? Isso. Bom, é importante a gente situar historicamente o indianismo, quer dizer, como eu fiz aqui, o indianismo ele surgiu na Europa, quer dizer, como eu disse, no final do 18, início do 19, havia vários autores que narravam histórias passadas nas florestas americanas, seja Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, né? Atala, por exemplo, de um importante escritor francês chamado Chateaubriand, né? Obviamente eles nem sabiam direito o que era uma floresta americana, né? E muito menos o que poderia ser um índio, mas enfim, estavam criando, né? Reproduzindo essa ideia da valorização do outro, né? do diferente, não do universal que estava na literatura
neoclássica, né? E dessa forma, nessa valorização daquilo que é particular, que ele foi lido aqui pelos nossos românticos. Não foi só o Alencar. Por exemplo, Gonçalves Dias, que é o grande poeta do século XIX, né, do ponto de vista técnico, assim, o grande poeta indianista, ele também foi enorme, um poderoso indianista, né? E o indianismo aqui no Brasil, no nosso século XIX, funcionou particularmente como um demarcador, uma separação, uma clivagem, digamos, no imaginário, uma clivagem cultural de Portugal, né? Porque quando nós ficamos independentes em 1822, vocês, quando leem História do Brasil, vocês sabem que houve várias revoltas separatistas, como a Balaiada, por exemplo, províncias do Brasil que queriam se separar do Brasil, né, que havia separado de Portugal, para se aliar de novo a Portugal, né? Porque não aceitaram a separação, queriam se manter com Portugal. Quer dizer, então, o Brasil, nas primeiras décadas do século XIX, depois da independência, 1820, 30, 40, ele corria o risco de se separar do ponto de vista político, né? Porque havia revoltas mesmo, separatistas, né, de gente que não concordou com a independência do Brasil, né? Grupos que não concordavam, né? Então, para os românticos, afirmar digamos, as origens do país era uma coisa fundamental. Olha, aqui a gente tem índio, natureza tropical, abacaxi, tem uma linguagem diferente. Então, era uma afirmação política também, para dizer, olha, nós somos assim, não daquele jeito. Era um momento muito importante para você afirmar a ideia de nação no Brasil, né? Porque o Brasil tinha acabado de se separar, uma nação jovenzinha. Muitos países europeus ainda não haviam reconhecido o Brasil como um país autônomo, né? E ainda tinha essas ameaças internas aqui no Brasil de separatismo, né? Então o romantismo tem uma função política de afirmar também a particularidade do Brasil em relação a Portugal. Por favor. Acho que o barroco tem ali uma outra... está dentro de uma outra esfera histórica, né? E cultural. Quer dizer, acho que... digamos que era mais um estilo de escrita, né, do que uma questão de ordem moral, né? O que está por trás, por exemplo, das opções, no fundo, o que está por trás das opções da Iracema é uma opção de ordem ética, né? Puxa, vou abandonar os meus, traí-los, não vou dizer a eles que eles vão ser atacados. Quer dizer, o que no fundo separa essa polarização aqui da Iracema é uma decisão de ordem ética, né? De ordem profundamente moral. Quer dizer, aqueles que me criaram, aqueles que me amam e a quem eu amo, eu vou traí-los. Se a gente fosse resumir o comportamento da Iracema, a gente poderia resumir nessa seguinte frase: quer dizer, traio ou não traio? E ela trai seguidamente, né? Então é uma questão de ordem moral que é muito forte nos românticos, nos heróis românticos. Sim. Acabou sendo? Não, acho que não. No final, um pouco antes dela morrer, por vários momentos o narrador nos diz que ela sentia uma profunda tristeza, né? Ela é um ser, uma personagem muito sofrida no final, né? É alguém cindido, né, que pagou em vida, né, as opções de ordem ética e moral que ela acabou tomando, né, que é o momento final, né, que eu mencionei aqui por 2 vezes, quando ela chega à praia e olha para trás, as serras além no horizonte, mas que são as dela e que são o seu povo e para a qual ela não volta e não pode mais voltar, né? Quer dizer, o ônus, uma vez mais, é dela, né, não dele. Olá.
Olá. Aqui embaixo, na Embaixo. segunda fileira. Aqui. Pode-se considerar a valorização... Como quiser, não tem problema. Pode-se considerar a valorização do branco em detrimento do nacional do indígena em relação à escolha amorosa da Iracema pelo Martim em detrimento do guerreiro, do chefe dos guerreiros? Desculpa, acho que interrompeu um pouquinho. Fala sem o microfone mesmo. Tá, então pode-se considerar uma valorização do branco em relação ao nacional indígena, a escolha amorosa da Iracema pela preferência do Martim do chefe dos guerreiros? Tinha aquela... Eu acho que a gente não tem como dizer isso, quer dizer, nessa mesma linha de que o índio, a mulher ficam numa posição subalterna, porque quando eles se encontram, quem se apaixona primeiro, quem fica embasbacado, se você se lembrar da cena, é ele, né? Ela está descansando nua debaixo de uma árvore e ela se dá conta que está sendo... Perdão, vou começar de novo. Né? Eu acho que não é possível nós dizermos isso porque é mútuo o afeto e, ao contrário, começa da parte dele, né? Quando ele a observa deitada, nua, sob a árvore, né? Quando ela se dá conta que está sendo observada, assim, quase contemplada, né? Como objeto de prazer, né? Aí ela, enfim, pega o seu arco e flecha e puf, né? Atira nele. Mas vem dele antes, né? Digamos que a contemplação é dele antes, não dela. Né? Eu reitero muito, assim, eu gosto muito de falar para os meus alunos que, às vezes, a gente lê sobre um livro e não lê o livro. Né? E quando a gente vai ler um livro ali, para o mais velho que cheira a naftalina, como esse, né? A gente acaba tendo muitas surpresas e descobrindo coisas que são novas para a percepção que a gente tinha daquele livro. Né? Porque é como se a gente ouvisse falar de uma série nova que está no Netflix, a gente só lê a respeito dela e nunca assiste. Não é mesmo? Por exemplo, né? Toda série nova que surge no Netflix, todo mundo diz que é a melhor série já produzida na história, não é mesmo? Até a semana seguinte, né? Então a gente de fato precisa ver lá se de fato é a melhor série, né? Com o livro é a mesma coisa, a gente precisa ler ali, né? Escapar um pouquinho do que foi escrito sobre o livro, né? Iracema é um livro que me parece assim, que merece ser lido e relido o tempo inteiro, né? Porque ele traz questões de ordem muito importante para a história da literatura, para a história do romantismo, mas para a história também do homem enquanto um ser que toma decisões de caráter ético, de caráter moral, né? E nesse sentido ela é absolutamente contemporânea, essa personagem, né? Galera do fundão aí, não, nada. Por favor. Uhum. Uhum. O século XVIII viu uma combinação isso na Europa, né? Viu uma combinatória de vários elementos de ordem cultural, filosófica e econômica, né? Que propiciaram, digamos, o fortalecimento dessa ideia de indivíduo, de individualidade, né? Uma delas foi a expansão do capitalismo, né? E junto com isso, a expansão da ideia de valorização da ação individual, que está no protestantismo. Vocês sabem, o capitalismo surgiu na Inglaterra, uma nação protestante, né? E junto com a expansão capitalista, né, que dominou na Inglaterra, foi o maior império da história, né, maior que o romano, né? Era o império em que o sol não se punha, né? Porque ia dos Estados Unidos até o extremo da Ásia. Junto com essa valorização do capital, veio junto a valorização dos valores que estavam por trás do capitalismo. E um deles, a valorização da labuta individual, do empenho individual, que não é no além, no paraíso que a gente vai ganhar a terra, não é no... que a gente vai se salvar, mas sim na labuta diária, no dia a dia, né? É nessa aqui, né? E simultaneamente, do ponto de vista filosófico, houve uma valorização de uma filosofia
em Hume, por exemplo, na Inglaterra, filósofos ingleses, que passaram também a investigar o indivíduo. Não o indivíduo visto socialmente, mas as motivações de cada indivíduo. Né? Hume, por exemplo, é o mais importante deles. Então houve sim uma combinatória de fatores, digamos, muito amplamente falando, históricos, né, a partir do século XVIII. Opa! Tudo passa sobre a Terra. Olha, colocou uma cilada, hein, rapaz? Eu acho que, do ponto de vista do estilo, da construção da frase, ela é uma frase que remete ao aspecto mítico desse romance, né? O aspecto lendário, né? Tudo passa sobre a Terra. Quer dizer, que tudo, né? Sobre a Terra, que Terra? Quer dizer, tudo, né? Quer dizer, não é sobre o Brasil, sobre o Ceará, sobre a Europa, não. Quer dizer, então, essa escapa da determinação, né? Tudo é indeterminado, tudo passa sobre a Terra, né? Mas se a gente faz uma leitura um pouco mais subliminar, subterrânea, a gente vê que talvez o que tenha passado, né, foi mais a Iracema. Né? Porque, uma vez mais, quando o Martim volta, ele volta para colonizar de vez, né? Com exército, e barcos e Igreja Católica. Né? Eu acho que ali é uma leitura muito dúbia, porque parece que a gente volta para o tempo da lenda, mas, na verdade, é o tempo da história europeia, católica, né, ocidental, que está se sobrepondo. Né? É uma leitura extremamente, digamos, eurocentrista, que a gente vai ler no Iracema. Mas, de qualquer modo, a gente precisa se colocar no tempo. A gente está falando de algo de 150 anos atrás. A percepção que a gente tem, digamos, que o Brasil não foi descoberto, mas foi achado, quer dizer, essa mudança de qualificação, né? Quer dizer, ninguém descobriu. Já havia índios aqui, já havia tribos com alto grau de civilização, mas não a civilização ocidental. Quer dizer, essa percepção que a gente tem é uma percepção contemporânea. Né? A gente não pode cobrar de um autor do século... a gente não pode exigir que ele tenha o mesmo grau de percepção que a gente tem passado tantas coisas. Né? Então a gente precisa, muitas vezes, ter uma certa ponderação. Né? Senão todo mundo vira fascista, racista, nazista, avant la lettre, né? Ou seja, já nasceu assim. Né? Quando a gente perde o viés histórico, né? A gente perde esse aspecto temporal, quer dizer, como aquilo funcionava naquele tempo, a gente pode cometer muitas vezes injustiças. Né? É uma visão que a gente chama de anacrônica, quer dizer, fora do tempo. Né? Bom, a gente aqui vai encerrar a nossa convivência com o professor Marcos Roberto. Gostaria de fazer alguma consideração. Muito obrigada a vocês todos que vieram. Muito obrigada ao pessoal online que está aí assistindo a gente, fielmente, mandando várias perguntas também e acompanhando o nosso canal. Essa série de palestras tem toda a programação dentro do Facebook da Mário. Vocês podem acompanhar os próximos dias. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Uma salva de palmas para o professor. Obrigado. Agradecemos a presença de todos. Bom estudo, né?